Estamos de volta com a segunda parte da audiência pública que trata sobre o novo Código Florestal, alterações no marco regulatório da proteção da flora e da vegetação nativa no Brasil. A audiência foi proposta pelo ministro Luiz Fux. Vamos acompanhar. Bom, então, retomando, aqui está sem som, hein? Retomando os nossos trabalhos, vamos ouvir agora o professor Dr. Sérgio Gandolfi, da Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, ESALC, da USP, que disporá também do prazo de 10 minutos para sua exposição. Obrigado, ministro. Vamos lá. Bom, as APPs foram criadas pelo Código Florestal como áreas de proteção total e as reservas legais como áreas de proteção e uso sustentável. No entanto, o que a lei manda preservar não é a área pela área, e sim preservar o que ela contém ali dentro, o que ela preserva, o que ela favorece ou ela garante. Para produzir, é preciso degradar? Não. Por quê? Porque existem técnicas de conservação de solo que são adequadas e conhecidas, que permitem manter a erosão e infiltrar a água no solo, enquanto que a mata ciliar tem uma função de proteger o curso d'água. Mas o que faz o agricultor? Ele não usa as técnicas de conservação de solo por uma medida de economia. Ele queima as APPs e ele ocupa ilegalmente essas áreas. E aí o que eu tenho como consequência? O dano local. A erosão cai dentro do rio porque eu não tenho mais aquela faixa de proteção. E aí eu tenho o quê? O assoreamento. Na ausência da mata ciliar, o que eu tenho é o desbarrancamento das margens do rio e, consequentemente, o aumento do assoreamento e a destruição do ecossistema aquático. Mas, então, a erosão caindo dentro do curso d'água, o que eu vou ter são sedimentos, adubos e agrotóxicos degradando a quantidade e a qualidade de água. Qual é a função da mata ciliar? A mata ciliar é um filtro. Mesmo que eu não tenha conservação de solo, se eu tenho uma mata ciliar de tamanho adequado, eu consigo preservar as características do rio. No entanto, se eu tenho uma mata ciliar menor do que a adequada, eu tenho a mata ciliar, mas eu degrado o rio. O que vai acontecer com os nossos rios? A imensa maioria dos nossos rios tem menos do que 10 metros de largura. E todos os grandes rios, na maior parte do seu percurso, têm menos do que 10 metros de largura. E, portanto, eles são facilmente assoreáveis porque têm calhas pequenas. Qual é a função hidrológica da mata ciliar? Ela vai pegar a água que vem da enxurrada da área agrícola e dispersar essa água. Com isso, eu desacelero a água entra no solo, eu deixo o sedimento na superfície do solo e a água, em contato com os micro-organismos do solo, ela se descontamina. Os nutrientes do adubo que vem em excesso ficam retidos na mata ciliar. Além disso, as raízes evitam o desbarrancamento das margens e eu tenho a preservação da fauna e da flora. No entanto, vejam ali no canto a imagem, uma APP de 5 metros jamais vai cumprir essas funções, nem de 8, nem de 15. O que eu estou plantando é um apagão hídrico dentro do país. Mas não é só isso, eu não tenho só o dano local, eu tenho o dano à distância. Na medida em que a água não infiltra no solo, porque o solo é compactado nas áreas agrícolas, e o solo poroso da mata ciliar não existe mais, a água, quando chove na microbacia, corre toda para o ribeirão. De um ribeirão para outro, e no rio maior sai arrastando toda a infraestrutura, estradas, pontes, inundando cidades, destruindo patrimônio público e privado. Além disso, propagação de doenças afeta o abastecimento público e, definitivamente, eu produzo o assoreamento das represas de abastecimento público e das hidrelétricas. Além disso, o assoreamento dos portos. Nesse momento, 10 principais portos brasileiros, pelo PAC, estão sofrendo dragagem. Isso é como enxugar gelo, porque eu estou tratando o efeito e não a causa. A causa é o solo na área agrícola que tinha que ficar lá. Mais do que isso, além disso, eu tenho uma ocupação legal que gera lucros indevidos em espaços territoriais, especialmente protegidos. Qual é a consequência da ocupação legal? Perda da proteção legal, dano local,
dano à distância, lucros indevidos, consequências ambientais, sociais e econômicas. O que prevê o Código Florestal de 65. Nada em relação ao dano à distância, nada em relação aos lucros indevidos, nada em relação às consequências sociais e econômicas, apenas uma reparação parcial no local. Então o que eu faço? A cessação do dano local, a reparação parcial das consequências ambientais e a restauração das causas de proteção legal. Apenas isso era solicitado. O que faz agora a nova lei? Ela introduz mudanças e anistias. Uma série de pontos que nós vamos examinar agora do ponto de vista científico. Então, o que eu tenho? Se eu tenho a destruição da margem de um rio de 10 metros de largura, eu tinha um APP de 30 metros, o que dizia o Código Florestal de 65? Restitui tudo, recupera tudo. O que cria a nova lei? Uma fantasia. A nova APP é chamada de APP, mas é dividida em duas áreas. A APP real e a área rural consolidada. Na APP real vai haver restauração. Por exemplo, se for um módulo fiscal, apenas 17% da área anteriormente que deveria ser ocupada com restauração. 83% vai ser mantido com gado, com soja, com cana. A área rural é consolidada. E APP são chamadas de APP, mas não é mais APP, é APP laranja. Qual é a fundamentação científica disso? Nenhuma. Se eu pegar a área rural consolidada, o gado, a soja, a cana, o milho, o café, não cumprem as funções ambientais previstas na lei. Elas não têm árvores nativas, elas não fixam carbono na mesma proporção, elas não infiltram água na mesma proporção. E aquela área menor, de apenas 17%, ela não preserva a mesma quantidade de espécies, não preserva a mesma quantidade de indivíduos, ela não fixa a mesma quantidade de carbono, ela não mantém a mesma quantidade de polinização e de serviços ambientais. Portanto, ministro, não existe base científica para aceitar essa mudança. Tá? Pior ainda fica se eu aceitar o artigo 67, que diz que eu não devo fazer a restauração até 4 módulos fiscais. Imagine o proprietário que respeitou a lei e que tem 30% de área protegida, APP e reserva legal. E imagine agora aquele que não respeitou nada, 0% de APP, 0% de reserva legal. O que ele vai ter que restaurar? Se ele tiver um módulo fiscal, apenas 1,7%, onde deveria ser 30%. Se ele tiver entre 1 e 2 módulos fiscais, apenas 2,7%. Se ele tiver entre 2 e 4, 5%. Eu pergunto para o senhor, 1,7%, 2,7%, 5% funcionam, preservam e mantêm como 30%? Não, não tem base científica para isso. Portanto, isso deve ser considerado inconstitucional. Pior ainda, quem cumpriu a lei é punido. Ele fica com 70% de área agrícola, e quem nunca cumpriu a lei pode chegar a ficar com 98,3% de área agrícola e apenas 1,7% de área protegida. A ideia dos 4 módulos fiscais é uma ilusão que dizia que era para proteger o pequeno. Não é verdade. Está aqui uma usina de cana em São Paulo com 20 mil hectares de cana. 50% das propriedades, mais do que 50%, tem menos do que 4 módulos e não vão ter que restaurar a sua reserva legal. Eu estou favorecendo o grande degradador. O mesmo vale para a nascente, onde a redução da área protegida foi de 70%. De 50 metros para 15. 15 metros vai fazer o mesmo que 50? Não tem base científica para aceitar isso. A mesma coisa para os reservatórios pequenos e os lagos, menos de 1 hectare. Eles não vão sofrer assoreamento porque a lei mandou? A erosão sabe que aquilo é um lago de 1 hectare? Não, a erosão vai cair lá dentro, vai assorear, vai destruir a maioria dos lagos e açudes do país, que são os lagos pequenos e que por isso mesmo vão se encher de terra rapidamente. É só olhar essa foto, ministro. Tinham 3 açudes ali, o cara usou os açudes e não protegeu a margem. O primeiro já se encheu de terra, o segundo vai se encher e o terceiro. Pode o Congresso Nacional criar uma lei que cancela a lei da gravidade, que faz com que a erosão desapareça na beira do rio? Não! A mesma coisa vale para as nascentes perenes. E a nascente intermitente, a erosão vai parar ali, vai desaparecer, ela não vai soterrar a nascente intermitente? Também não tem base científica. Se eu mato a nascente intermitente, eu mato o rio intermitente. Os reservatórios de hidrelétricos tinham uma proteção adequada de 100 metros. No entanto, agora, essa proteção pode cair para menos do que 30 metros. Justamente nos pontos mais sensíveis ao assoreamento, onde a água fica parada e a decantação do sedimento é maior. O que nós vamos fazer? Destruir nossas hidrelétricas? Destruir?
como a gente vê aqui, lá no Mato Grosso do Sul. Eu visitei essa ali em 96 e é uma hidrelétrica que desde aquela época não gera mais energia. É isso que está acontecendo com as nossas hidrelétricas, com os nossos reservatórios de abastecimento público. Professor Sérgio, por gentileza, eu poderia falar mais perto do microfone, que tem uma outra sala Tá, desculpa. que eu não estou conseguindo ouvir. Eu peço desculpa. Não, é porque... é só para... Não, cada um tem seu estilo. Cada um tem seu estilo, mas é por causa do pouquíssimo tempo. Se eu pudesse falar mais tempo, eu falaria lentamente. Não, é só no microfone. Peço desculpa. Não teve desculpa nenhuma. Para finalizar, juiz, ministro, pense na largura. Por que o legislador antigo ele queria uma faixa larga de rio? Para proteger os açudes, as várzeas, porque essa várzea segura a água ali e impedindo que eu tenha inundação abaixo. Além disso, nessa várzea eu tenho a reprodução da fauna, principalmente dos peixes. Com a nova legislação, o que aconteceu? Eu mudei isso para um leito regular. Portanto, todas as APPs do Brasil, a partir desse momento, ficaram menores. Mais do que isso, elas mudaram de posição, elas foram para o lugar errado. Elas estão dentro d'água agora. Né? E parte da várzea, o que vai acontecer com ela? Ela deixa de ser APP. E ela agora vai ser assoreada, porque eu não tenho mais uma proteção entre a área agrícola e a várzea. Para finalizar, as últimas duas, ministro. A lei 12.651. A lei 12.651. O que ela faz? Transforma em parcialíssima a reparação que anteriormente já era parcial. E o pior, ela eterniza o dano local nas áreas consolidadas. Ela eterniza o dano à distância. E ela gera consequências ambientais, sociais e econômicas. E pior que isso, ministro, para a gente chegar já próximo do final. Não, tem que ser no final já. Torna legal os lucros indevidos, pregressos e futuros em áreas que a Constituição protege. Por tudo isso, ministro, peço desculpas, mas peço que o senhor considere inconstitucional todos esses itens. Desculpe.